RCV Notícias. Já são 13 horas em Cabo Verde. Muito boa tarde. Vamos dar início ao Jornal da Tarde para esta segunda-feira, dia 1 de julho. Vamos conhecer os títulos. Cabo Verde deve tirar melhor proveito do vasto mercado que o continente africano oferece. Ideia defendida pela diretora do serviço Ludmilde Fernandes, que falava a propósito da conferência sobre o comércio livre continental africana que decorre hoje na cidade da Praia. Arrancou o processo de socialização do anteprojeto do Código de Processo Civil. O consultor Mário Silva prevê uma autêntica revisão no sistema judicial com a aprovação do diploma. Avaria no ATR, o único ATR da TACV ao serviço da TACV deixa em terra centenas de passageiros. Não há previsão da retoma dos voos. A França vive um autêntico terremoto político com apelos da esquerda e do centro para a formação de uma barreira democrática contra uma possível vitória absoluta da extrema-direita na segunda volta das eleições. Estas e outras notícias para acompanhar neste jornal, uma edição e apresentação do jornalista Levi Salomão. Boa tarde. Boa tarde. A economia cabo-verdiana cresceu 10,2% no primeiro trimestre deste ano, comparado com o mesmo período de 2023, um crescimento impulsionado pelo setor do turismo e serviços associados. São dados do Instituto Nacional de Estatísticas divulgados hoje. Do lado da oferta, o valor acrescentado bruto a preços de base apresentou uma evolução homóloga positiva de 10,4%. Destaque para a agricultura, o comércio, a reparação, transporte e armazenagem e do alojamento e restauração. Os impostos líquidos de subsídios apresentam uma evolução homóloga positiva de 9,1%. Do lado das despesas, esta variação resultou de um aumento no consumo privado e nas exportações. A economia cabo-verdiana cresceu 5,1% em 2023, refletindo o desempenho do setor do turismo. O Grupo de Apoio Orçamental recomendou em junho a diversificação da economia, tornando-a mais resiliente a choques externos. Cabo Verde deve aproveitar a cadeia de valor africana e tirar melhor proveito do vasto mercado que o continente oferece. Ideia defendida hoje pela diretora de Serviço do Comércio, Ludmilde Fernandes, a propósito da conferência sobre o comércio livre continental africana que decorre hoje e amanhã na cidade da Praia. É uma realidade atual, mas nós temos de, enquanto Estados-partes, temos de trabalhar para participar na cadeia de valor africana e também inserir no nosso continente, tirar partido de todo o processo e de todas as condições que estão sendo criadas neste momento para a participação plena do setor privado de todos os países que fazem parte do acordo, para que possamos alavancar também o comércio intra-africano, melhorar os indicadores econômicos do nosso continente, não só de Cabo Verde, mas de todos os países que fazem parte desse vasto mercado continental. Cabo Verde tem tudo para alavancar, tem tudo feito para alavancar o comércio intra-africano, assegura Ludmilde Fernandes, dando como exemplo várias ações voltadas para o setor privado sobre os protocolos de comércio de mercadorias e de serviços. Principalmente no tocante às negociações sobre regras de origens, que neste momento estão 98% concluídas a nível da zona de comércio livre, faltando 2% relativamente ao setor de testes e automóveis. Cabo Verde, recorde-se, é parte do acordo da Zona de Livre Comércio Continental Africana, ratificou em 2022, comprometendo-se juntamente com os outros Estados-partes a expandir o comércio africano.
E Cabo Verde quer tirar melhor proveito da sua localização estratégica e aumentar o potencial da economia azul para crescer cerca de 25% do produto interno bruto. Esta ambição foi manifestada pelo secretário de Estado das Finanças na abertura da 9ª reunião da Rede dos Combatentes e Oficiais de Segurança das Instalações Portuárias da África Ocidental e Central. A reunião da Rede dos Combatentes e Oficiais de Segurança junta especialistas e responsáveis pela gestão e segurança portuária da África Ocidental e Central, aqui na capital cabo-verdiana, para refletirem sobre a segurança e estratégia de melhorar os serviços e a segurança portuária na região. Esta é uma reportagem do jornalista José António dos Reis. Estão em cima da mesa desta 9ª reunião temáticas como as boas práticas na gestão da crise e a aplicação da inteligência artificial no aprimoramento das operações portuárias, segurança marítima e o aprimoramento da gestão ambiental. O administrador da Enapor, Eduardo Lima, considera fundamental a aposta na segurança dos portos e sugere investimentos nas tecnologias e na capacitação dos profissionais portuários. A segurança nos portos é fundamental. Ela garante a proteção das nossas instalações, das nossas operações e, mais importante, das vidas dos nossos trabalhadores. Devemos investir em tecnologias avançadas, capacitação contínua dos nossos profissionais e em práticas de vigilância que asseguram um ambiente seguro e protegido contra as ameaças internas e externas. O secretário-geral da Associação de Gestão dos Portos da África Ocidental e Central, Jean-Marie Kofi, afirma que as novas tecnologias são vitais para a melhoria da segurança portuária em África. Na cerimónia de abertura, o secretário de Estado das Finanças, Alcindo Mota, sublinhou que o mar é um recurso estratégico do país e um ativo essencial para a diversificação da economia cabo-verdiana. Alcindo Mota revela ainda que a ambição de Cabo Verde passa por tirar melhor proveito da sua localização estratégica, transformando o arquipélago numa plataforma marítima entre África, Europa e América, no sentido de valorizar o potencial da economia azul, passando dos atuais 8% para cerca de 25% do PIB no horizonte 2030. Que poderá passar de 8% dados de 2020 para cerca de 25% do produto interno bruto e de 11 mil para entre 30 e 35 mil empregos no horizonte 2030. Em 2023, os 9 portos de Cabo Verde movimentaram cerca de 7.900 navios, em torno de 2,7 milhões de toneladas de mercadorias, 86 mil contentores, 1,5 milhões de passageiros e mais de 86 mil turistas de cruzeiro. Alcindo Mota reitera que a segurança marítima é uma das preocupações do Estado de Cabo Verde. O secretário de Estado elenca um conjunto de investimentos e parcerias internacionais para fazer face às ameaças em termos de segurança marítima. A reunião decorre de hoje até quarta-feira, contando com representantes da comunidade portuária da África Ocidental e Central. O professor universitário João Cardoso chamou hoje a atenção pelos riscos da contaminação da cadeia alimentar devido à poluição ambiental. João Cardoso diz estar preocupado com o sistema de controle de qualidade, tendo em conta os riscos que existem tanto no setor da produção como na distribuição. O especialista falava à Rádio de Cabo Verde a propósito da 2ª edição do ciclo de conferências internacionais Desenvolvimento Sustentável e Gestão Liderada no território, ou Gestão Integrada, melhor dizendo, do território que decorre na Universidade de Cabo Verde. A reportagem é do jornalista Ailson Martins. O uso de agrotóxicos na agricultura em Cabo Verde constitui um motivo de preocupação, diz o professor universitário João Cardoso. A contaminação da cadeia alimentar devido ao problema da poluição ambiental e não só, e também problemas a nível do circuito da produção. E por conseguinte, a nossa preocupação tem a ver sobretudo com isto, o controle da qualidade alimentar, tendo em conta os riscos de contaminação que nós temos nos vários circuitos, tanto da produção como também da distribuição. Repare, por exemplo, recorrentemente falamos da agricultura, é o setor primário de produção e o uso de agrotóxicos, de produtos químicos, tipo pesticidas, por exemplo. É um problema sério porque nós sabemos que existe o uso de pesticidas na agricultura e uso quase que descontrolado, por sinal, e por conseguinte há aqui um ponto de
de preocupação. João Cardoso afirma que nas ilhas onde há maior produção agrícola é onde existe maior risco de contaminação da cadeia alimentar. Mas repare que os produtos que são produzidos, passa a redundância, nas ilhas tipo Santo Antão, Santiago e Fogo, os produtos circulam por todas as ilhas e, por conseguinte, nenhuma ilha estaria, digamos, livre dessa questão do risco da contaminação por pesticidas. Mas, por acaso, relativamente a pesticidas, já existem alguns estudos, algumas análises que foram feitas e, por conseguinte, a situação, pelo menos na altura, não parecia ser muito grave. De qualquer modo, há que estar sempre alerta para evitar que a situação possa ficar mais complicada. E, nesse sentido, tem que haver mecanismos de controle, nomeadamente a nível da importação e uso de pesticidas e vários outros produtos químicos. O tema sistemas agroflorestais tropicais, desflorestação, alteração climática e segurança alimentar também será debatido na segunda edição do ciclo de conferências internacionais, desenvolvimento sustentável e gestão integrada do território da Universidade de Cabo Verde, que arranca esta manhã na cidade da Praia. Falta de oportunidades de emprego digno, déficit habitacional, precariedades a nível da saúde são alguns dos desafios que a camada jovem enfrenta na Ilha da Boa Vista. São palavras do presidente da Juventude do PICV na ilha. Apesar das dificuldades, Paulo Barbosa considera que a juventude tem merecido uma atenção especial da autarquia local, Aria Tabaus. A juventude do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, na Ilha da Boa Vista, convocou a imprensa no âmbito das festas do município da padroeira Santa Isabel para, segundo o presidente, tecer algumas considerações sobre o estado do município em matéria de juventude. Paulo Barbosa mostrou-se preocupado com os enormes desafios que a camada jovem enfrenta na ilha. A falta de oportunidade de emprego digno e bem remunerado, a precariedade dos vínculos laborais, em especial no setor hoteleiro, o déficit habitacional, as precariedades a nível de saúde, mormente da saúde reprodutiva, constituem alguns grandes desafios da nossa ilha. Com a particularidade na incidência para a camada jovem, que, segundo os dados da INE, representa cerca de 33% da população residente. Para o presidente da JPAI-PV, apesar da ilha contribuir com avultados recursos para os cofres do Estado, os investimentos estão abaixo do que é preciso para acelerar o desenvolvimento. Acusa o governo central de conduta discriminatória e de bloquear a ilha. Paulo Barbosa considera que, apesar das dificuldades, a juventude tem merecido uma atenção especial de gestão camarária nas mais diversas áreas. No desporto, tem-se alocado recursos consideráveis em subsídios aos clubes e associações desportivas, bem como a construção e intervenções em infraestruturas desportivas, algumas concretizadas, outras em fase de construção e concurso, como é o caso do campo de distância de bois. A educação. A Câmara contempla com subsídios de apoio ao pagamento da propina grande maioria dos estudantes que frequentam as universidades e escolas de formação profissional no país. A nível da saúde, o líder da Juventude Tambarina destaca o Centro de Saúde Reprodutiva, construído em parceria com a Associação Real de For Boa Vista. Já na habitação, sublinha o projeto evolutivo que visa apoiar os jovens na construção e remodelação das suas moradias. O Código de Processo Administrativo, cujo anteprojeto está a ser socializado, traduz-se na concretização da Constituição da República. A afirmação é do consultor Mário Silva, para quem o Código vai corrigir o déficit de proteção dos particulares perante a administração pública. Já a Ministra da Justiça, Joana Rosa, reconhece que essa reforma que coloca o Tribunal como protagonista exige o reforço dos serviços para responder às demandas. É uma reportagem da jornalista Inéia.
O Código do Processo Administrativo vai combater alguns desafios de Cabo Verde, como são a omissão de práticas de atos administrativos e a omissão de emissão de regulamentos, diz o consultor Mário Silva. O consultor entende que a aprovação desse diploma catapulta a democracia, permitindo a concretização da Constituição em vários domínios. A Constituição aponta para a proteção dos particulares e, neste momento, há um déficit de proteção dos particulares perante a administração. Em segundo lugar, aponta para um controle objetivo da legalidade em prol de defesa do interesse público. Em terceiro lugar, concretiza o Estado de Direito Democrático. O Estado de Direito Democrático dá um passo de gigante a partir do momento em que este diploma foi aprovado, porque é pacífico que não existe, ou o Estado de Direito Democrático é débil, se não houver uma forte proteção dos particulares perante a administração, na vertente de fiscalização judicial. Ou seja, passamos a ter tribunais com mais poderes de controle sobre a administração pública, com poderes fortes, podem chegar à condenação da administração, na prática de determinados atos. Perante esse Código do Processo Administrativo, o protagonismo deverá ser assumido pelo Tribunal, avança Mário Silva. Isso porque, diz o consultor, a experiência tem mostrado que os recursos e as reclamações feitas pelos cidadãos perante a administração pública não funcionam. Os dirigentes, de uma maneira geral, são muito cúmplices com os seus subordinados, muito dificilmente alteram as decisões tomadas pelos seus subordinados. Um controle exterior, a partir do Tribunal, cuja Constituição estabelece que as decisões são obrigatórias para todos, incluindo os tribunais passam a ter poderes de sanção pecuniária compulsória de multar aqueles que se atrasam no cumprimento das suas decisões. É uma revolução no sistema que exige o reforço da capacidade de resposta. A Ministra da Justiça, Joana Rosa, está ciente e já prevê o reforço de alguns serviços com vista a criar condições para que a Justiça possa funcionar. O reforço da capacidade dos tribunais e da própria administração pública, que estão suscitadas pelo Sr. Procurador-Geral da República, o reforço de magistrados, reforço da assessoria técnica, o reforço do Departamento Central do Contencioso do Estado, o reforço do Departamento Central do Direito Comparado e Interesses Difusos, a necessidade também da criação de um tribunal administrativo ou do juízo administrativo. Portanto, a lei de organização judiciária, já em fase adiantada de preparação, estará a dar corpo a esta matéria. De salientar que a lei do contencioso administrativo já tem 41 anos de vigência, pelo que, conforme Joana Rosa, precisa ser adequada às necessidades contemporâneas. Uma reportagem da Ineia Barros. Uma avaria no ATR da TACV deixa em terra todos os passageiros domésticos indignados. Falam da falta de respeito por parte da companhia, que não se dignou em avisá-los previamente, fazendo com que todos os se deslocassem ao aeroporto Nelson Mandela à hora prevista para o check-in. A Joana Lopes tem mais detalhes. Num contacto com o aeroporto da Praia, foi confirmada a informação que dava conta de todos os voos domésticos programados para hoje cancelados. E, efetivamente, ao deslocarmos ao aeroporto internacional Nelson Mandela, deparamos com passageiros que deviam viajar para São Felipe, São Vicente, São Nicolau e Boa Vista, alguns sentados no chão à espera de uma decisão da transportadora aérea nacional. Só São Vicente, São Nicolau, São Vicente. Não estou ali desde 9 horas a esperar, só que nunca tem informação de nada. Quer dizer, eu não vejo pessoas ali à volta que estão a falar, a dizer que é por motivos operacionais. Agora, nós não estamos a esperar que responsáveis de voo ou da companhia está bem ali ter nós, porque acho que acima de tudo está o respeito para o cidadão e para o passageiro neste caso concreto. Portanto, quando tem isso, quando nem isso tem, é só um sentimento de revolta e mais nada. Banhou-se para casa, antes para banhou-se que bem para... Não. Este é tomar gente os dados, contacto, coisa, é só para fazer boi dormir, não é para mais nada, porque ele quer servir para nada, não quer chamar ninguém. Nós todos nós é profissional, nesse caso concreto, nós é desportista, que é desporto, é um hobby para nós. Não vou ali para um jogo de campeonato nacional no fim de semana, já a não fazer deste sábado, não tinha de regressar hoje, porque eu já não estou a perder o dia de trabalho, possivelmente o de amanhã também. Não, estou a ficar ali, uns ignorantes, a esperar. Infelizmente nunca tive nenhuma informação. Depois, como cheguei ali, como essa novidade que voltava cancelado. Sim, mas ela pôs um modo de informação na coisa e está tudo cancelado. Qual
qual é que é a informação mais que esflanhosa? A gente aí está a esperar até meio-dia. A partir de meio-dia está a dar alguma informação. É 20 para 10 no aeroporto. Portanto, a gente também sai para ir para meio-dia, mais ou menos, assim, podia ser. Sim, não, o destino final é São Vicente, mas não está via São Nicolau, sim, senhora. E igual. Não digo ali que informação que o voto cancelou, até ainda não está a esperar alguma informação. Se é para ficar no hotel, se é para Bahia que hoje, nunca tem nada ainda certo. Sim, supostamente da informação é depois que a hora de voo que é certo, depois de cancelar definitivamente, só e razões operacionais. Há quem veio da Itália para assistir ao funeral da mãe em São Nicolau, mas não conseguiu assim acompanhar o seu ente querido à última morada. Não, a mim, por acaso, é um pouco mais difícil também de Itália. Vou para São Nicolau, porque eu só também assisti ao funeral lá em que eu morri sexta-feira. Então, dá com esperança nesse avião. O funeral era hoje, deixa ainda e hoje, com cancelamento, se torna mais difícil. A rádio de Cabo Verde conseguiu apurar no local que os voos foram cancelados devido a uma avaria no ATR. Também podemos constatar que os passageiros com voos cancelados estavam sendo enviados aos hotéis da capital para depois serem informados de quando devem prosseguir viagem ao destino final. O bastonário da Ordem dos Médicos disse hoje à Rádio de Cabo Verde que o rácio de 44,6 médicos por 10 mil habitantes divulgado pelo governo na semana passada está longe de corresponder à realidade. Danielson Veiga explicou que as estatísticas apresentadas pela revista Visual Capitalist que o governo subscreveu não têm nada a ver com Cabo Verde. Cabo Verde tem um excedente de médicos. Nós somos poucos dentro do sistema de saúde. Há uma sobrecarga muito grande sobre a responsabilidade dos médicos cabo-verdianos, sobretudo em relação aos poucos especialistas que existem em Cabo Verde. Consideramos que essa notícia não é verdadeira. Não aceitamos de maneira alguma esses números. Em Cabo Verde temos cerca de 772 médicos inscritos na Ordem dos Médicos. Entre esses, cerca de 68 ou 70 são médicos já aposentados. Praticamente 432 médicos estão no ativo, né? O resto são médicos que não habitam diretamente em Cabo Verde, estão de uma forma, digamos, temporária, entram e saem, ou então tem a ver com os cooperantes. Mas, ponto, em relação àqueles que estão em Cabo Verde a trabalhar, são apenas 432 e entre esses, mais de 60% dos médicos não têm especialidade, são médicos clínicos gerais, sabendo que Cabo Verde apenas tem cerca de 500 mil habitantes, portanto temos cerca de 432 no ativo. É para ver realmente, provavelmente, é à volta de um médico por 1000 habitantes, mas nunca chegaria a 44,6 médicos por 10 habitantes, nem cansar. Danielson da Veiga exorta o governo a criar políticas para a fixação de médicos e, em primeira linha, os formados no país, em parceria com Portugal e já com a terceira leva praticamente concluída. Alguns já saíram, diria 25% dos médicos já não estão em Cabo Verde, já foram-se embora. Sabem que a Europa, aliás, o médico é uma especialidade que muitos países do mundo estão à procura. Que eles estão em Cabo Verde ainda estão esperançosos em poderem entrar no sistema, portanto sei que realmente o Ministério da Saúde vai abrir um concurso público e vão recrutar alguns médicos para entrar no sistema. E um médico que está formado, parado em casa 1 ou 2 anos sem a prática médica, em termos médicos, é um crime, porque realmente o médico não pode ficar parado. E tem tanta coisa que adquire durante a sua formação. Se não pôr aquilo em prática, durante os primeiros 6 meses, começa a esquecer quase tudo e depois perde o foco. A Rádio de Cabo Verde tentou obter uma reação da Ministra da Saúde sobre os novos dados apresentados pela Ordem dos Médicos sobre o rácio médicos-habitantes em Cabo Verde. Filomena Gonçalves declinou o convite alegando agenda apertada. O presidente da Fundação Menos Álcool, Mais Vida voltou a apelar à reflexão sobre o uso abusivo do álcool em Cabo Verde. Estudo publicado em 2021 revela que mais de 63% da população entre os 15 e os 64 anos já tinham na altura contacto com bebidas alcoólicas. Manuel Faustino alerta que o uso abusivo do álcool é um problema em Cabo Verde. Termos a consciência das implicações que essa situação tem nas nossas vidas, nas nossas famílias, no nosso futuro, para que de facto possamos encontrar um equilíbrio entre o prazer que a bebida alcoólica provoca para aqueles que gostam e os males que direta ou indiretamente podem advir do consumo quando ele é imoderado. Precisamos interiorizar isso, porque senão nós vamos continuar a reproduzir
práticas muito complicadas que comprometem as nossas crianças, comprometem a juventude, acabam comprometendo o próprio país. A palavra, a sugestão, o pedido, o apelo é no sentido de refletirmos, termos a noção de que é um problema que devemos enfrentar. A proposta não é que as pessoas não bebam, quem gosta de beber tem todo o direito de o fazer, mas é que tenham a consciência dos possíveis riscos e que de facto há situações que devem ser controladas. São preocupações que, segundo o presidente da Fundação Menos Álcool, Mais Vida, os candidatos a presidentes de Câmara nas próximas eleições devem ter em conta. A Fundação vai mesmo convidar cada candidato a assinar um termo de compromisso contra o uso abusivo do álcool a nível de concelho. Nós acreditamos que as câmaras municipais têm um papel central nesta problemática, como tem em várias outras. E como nós estamos muito preocupados com o aumento, pelo menos aparente, do consumo a nível geral, nós e as câmaras municipais podem ter um papel de relevo em toda essa problemática. Nós estamos a preparar o que nós estamos chamando de um termo de compromisso, que será submetido aos candidatos a presidente de Câmara de todos os concelhos, para desafiá-los a assinar, digamos, esse termo de compromisso numa perspectiva de ter medidas de prevenção do uso abusivo de álcool, caso sejam nos respectivos concelhos, no caso sejam eleitos. A Fundação Menos Álcool Mais Vida assinalou o Dia Nacional contra o Uso Abusivo do Álcool com uma sessão solene no Salão de Banquetes do Palácio do Governo, aqui na cidade da Praia, e noutros municípios também houve atividades, sempre em parceria com os Ministérios da Saúde e da Educação. O coordenador do projeto Praias Seguras em Ribeira Grande de Santo Antão chama a atenção das autoridades locais no sentido de reforçar o número de nadadores salvadores nas praias do concelho. O apelo vem na sequência da morte de uma criança de 10 anos que aconteceu na tarde deste domingo na praia de Sinagoga. O coordenador destacou a importância de aumentar a segurança nas praias, especialmente durante a época balnear, para evitar novos incidentes. Nivaldo Santos defendeu ainda a necessidade de nadadores salvadores presentes todos os dias e mesmo fora da época balnear, visando garantir proteção contínua aos banhistas. A Teresa Pinto tem mais detalhes. Uma criança de 10 anos perdeu a vida no mar na praia da Sinagoga, em Ribeira Grande de Santo Antão, na tarde deste domingo. Rilson Fortes, natural da zona de Caibros, tinha ido a uma instância balnear junto de alguns familiares e terá desaparecido no mar sem que os companheiros tivessem dado conta. Após algum tempo, os familiares perceberam da sua ausência e iniciaram as buscas, contando com a ajuda de várias pessoas na tentativa de encontrá-lo. O corpo da criança foi localizado no mar. Apesar dos esforços para reanimá-la, todas as tentativas não surtiram efeito. A RCV confirmou junto do Hospital Regional de Santo Antão que Rilson Fortes deu entrada nesse estabelecimento já em óbito. O caso aconteceu numa tarde de domingo em que a praia estava cheia, mas sem qualquer nadador salvador. As praias aqui em Ribeira Grande são vigiadas apenas durante a época balnear, que acontece entre julho e setembro. O coordenador do projeto Praias Seguras no Conselho lamenta o sucedido. Lamentável, de momento lá que tem Salvador, porque a época balnear está a começar é de julho a setembro, é 3 meses, julho, agosto e setembro, que já é a época balnear oficial na Cabo Verde, estipulado para a IMP, então nosso programa de seguir é naqueles 3 meses lá. Não poderia sim estar de fazer serviço agora em junho, mas infelizmente não te segui aquele protocolo feito para a IMP. Nivaldo Santos aproveitou para apelar às autoridades locais no sentido de reforçar o número de nadadores salvadores nas praias da Ribeira Grande e garantir que estes ficam durante toda a semana nas praias. Começa mais cedo e para o pessoal fixo a trabalhar lá, contratados a partir da época balnear, porque só nosso serviço de voluntário é apenas nos fins de semana, porque o pessoal durante o dia de semana é voluntário e tem esses dias de trabalho. Desde o início do projeto, este é a primeira morte por afogamento numa praia aqui em Ribeira Grande, e a praia de Sinagoga, explica Nivaldo Santos, requer atenção redobrada. Sinagoga também é um fator também que lá tem e de certa forma acaba por ser um condicionante de tudo este
Para a é questão de correntes. Não tem uma mudança repentina de correntes na sinagoga, às vezes mesmo de ondulações que surgem repentinamente, e isso acaba por dificultar muitos banhistas que têm muito preparo para estar na meia aquática e levar um certo pânico. O projeto Praias Seguras iniciou em 2022 e opera durante os meses de julho a setembro. Conta com 5 nadadores salvadores na zona de Cruzinha, Ponta do Sol e Sinagoga. Além fronteiras, a atualidade política é marcada pela vitória da extrema-direita nas eleições legislativas francesas de ontem. O partido de Marine Le Pen e Jordan Bardella venceu a primeira volta com 33% dos votos. Por causa destes resultados, a França vive um autêntico terremoto político, com apelos da esquerda e do centro para a formação de uma barreira democrática contra uma possível maioria absoluta da extrema-direita na segunda volta das eleições. Em segundo lugar, ficou a coligação da esquerda, Nova Frente Popular, com 28% dos votos, 126 a 165 lugares. O presidente Emmanuel Macron apelou a uma grande mobilização dos partidos democráticos e republicanos na segunda volta marcada para o próximo domingo, para travar a vitória da extrema-direita nessas eleições. Nos Estados Unidos, o Conselho Eleitoral do The New York Times, New York Times, melhor dizendo, o jornal mais influente do país, pediu ao presidente Joe Biden que desista da sua campanha para a reeleição e permita que um outro candidato democrata enfrente Donald Trump em novembro. Em causa está o que o jornal descreve como o catastrófico comportamento do Joe Biden do debate com Donald Trump. Durante o debate, Biden deixou frases incompletas e mostrou um olhar perdido durante 90 minutos do debate na televisão, acompanhado por milhões de telespectadores. Vários membros do Partido Democrata também questionaram a capacidade de Biden em assumir um novo mandato, mas o presidente norte-americano garantiu que está apto para fazer um bom trabalho, tendo recebido o apoio dos seus antecessores democratas, Barack Obama e Bill Clinton. 13h32. Vamos, neste ponto, recordar os títulos que fizeram esta edição. Cabo Verde deve tirar melhor proveito do vasto mercado que o continente africano oferece. Ideia defendida pela diretora de serviço do comércio, Ludmilde Fernandes, falava a propósito da conferência sobre o comércio livre continental africana, que decorre hoje de manhã na cidade da Praia. Com o processo de socialização do anteprojeto do Código de Processo Civil, o consultor Mário Silva prevê uma autêntica revisão no sistema judicial com a aprovação do diploma. Avaria no único ATR ao serviço da TACV deixa em terra centenas de passageiros. Não há previsão de retoma dos voos. França vive um autêntico terremoto político, com os apelos da esquerda e do centro para a formação de uma barreira democrática contra uma possível maioria absoluta da extrema-direita nas eleições na segunda volta. Levi Salomão na edição e apresentação deste jornal. A técnica Dão Brito, no apoio à realização esteve a Jamila Carvalho. Teremos os títulos às 14 horas. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.